E eu queria, então, apresentar o Rodrigo, nosso primeiro convidado, para fazer uma aula de abertura. Né? O Rodrigo é um escritor, autor de vários livros premiados, entre eles esse que eu li recentemente, O Caminhão de Velhos, que tem um capítulo que foi inspirado no Lia. Ele tem muitos outros livros, temos alguns deles ali na mesinha. E então, vou dar a palavra para o Rodrigo. Obrigado, Renata. Saber estar aqui. Uma honra ser escolhido para inaugurar aqui a Casa Contexto. Digamos assim, minhas qualificações para estar aqui falando para vocês sobre a Relir começam mais ou menos quando eu tinha uns 17 anos e que eu vi o filme do Laurence Olivier, do Relir, e foi um impacto, assim, realmente uma coisa que me marcou muito. E a partir daí eu procurei a Bárbara Eleodora, uma grande tradutora e crítica de teatro, e ela tinha um grupo de estudos sobre Shakespeare. Um pouco nos moldes do da Fernanda Medeiros, que era basicamente junta uma roda e vai lendo. Uma peça, acaba uma, começa a outra, acaba a outra, começa a terceira, e quando você terminou de ler tudo, ela começava tudo de novo. E eu fiz esse grupo de estudo com ela há uns 2 ou 3 anos. E aí, enfim, realmente o Shakespeare virou um autor muito íntimo, assim, um grande amigo, hoje em dia já um velho amigo, com quem eu convivo há muito tempo. Não sou propriamente professor universitário, mas nunca deixei de ler sobre, de pesquisar sobre. Então, acho que a encomenda aqui que a Renata me fez era uma grande aula introdutória, um panorama geral sobre a peça. As palestras seguintes aí vão aprofundar alguns temas, como esse da natureza, que a gente vai ver um pouquinho aqui hoje, mas que outras aulas vão aprofundar, e outros temas. E antes de começar a falar propriamente da peça, eu acho que era importante eu dar um pouquinho para vocês algumas noções de que teatro é esse que a gente está falando, porque não é a nossa tradição teatral. O teatro elisabetano, ele nasce a partir do teatro religioso medieval. A igreja logo percebe que o teatro era um ótimo instrumento de transmissão dos episódios bíblicos, dos seus valores, dos seus dogmas, e começa a ensinar esse tipo de coisa. Os próprios padres ensinavam, não havia atrizes mulheres, coisa que depois se perpetuou, e mesmo na época do Shakespeare não havia atrizes mulheres, todos os papéis eram feitos por homens, mesmo os femininos. Então é muito mais comum você ter papéis, embora não seja propriamente o caso do Rei Lear, mas ter papéis de mulheres ou muito jovens, como a Julieta, por exemplo, que devia ter 14 anos, 13, 15 anos, ou então mulheres mais velhas. E o Rei Lear, por acaso, é uma exceção. Temos 3 papéis femininos muito importantes. Mas esse teatro religioso começa a evoluir, surge uma coisa chamada as Morality Plays, que eram, o nome já diz um pouco o que eram. Eram peças moralistas, no bom sentido da palavra. Quer dizer, queriam transmitir uma lição de comportamento diante de determinadas situações. E é aí que o espetáculo vai aos poucos se desligando da igreja e se tornando um fenômeno laico e de investigação do comportamento humano. As Morality Plays, o personagem principal era sempre o everyman, o homem comum, o Zé Ninguém. E ele era disputado por forças
encarnações de sentimentos. Então, a encarnação da bondade, a encarnação da maldade, a encarnação da cobiça. E esse Everyman, que não tinha sequer um nome, não era um personagem propriamente constituído, com uma identidade individual que você possa pegar como algo palpável, ele era disputado por essas instâncias externas e, às vezes, se rendia às tentações e aos vícios e, às vezes, enfim, superava essas fraquezas humanas. A partir daí surge outro tipo de espetáculo que se chama dos interlúdios, que aí são os primeiros a testar situações humorísticas e a usar o teatro como um espaço de crítica social. Isso também vai aos poucos acontecer, e a essa altura já é uma coisa bastante distante dos primórdios do teatro religioso ali. E aos poucos é que vão surgindo esses espaços propriamente teatrais. Agora, é importante entender o contexto político também, porque a Idade Média na Inglaterra acaba um pouco depois do que no continente. Assim, tradicionalmente é com o fim da Guerra Civil, da Guerra das Rosas, entre as duas casas que disputavam o trono, os York e os Lancaster, que quando a guerra acaba é que se considera que acabou a Idade Média na Inglaterra, porque aí surge a monarquia, enfim, a monarquia clássica como nós conhecemos. Um rei que detenha um monopólio do exército, quer dizer, os outros barões não têm mais cada um seu respectivo exército, o rei cunha moeda, o rei cobra impostos em todo o território, enfim, há uma unificação da máquina administrativa, e isso acontece em 1485, é quando acaba a guerra. O primeiro rei, Tudor, é o Henrique VIII, depois vem Edward VI e a Mary I. E a Elizabeth sobe ao trono em 1559. Mas o auge do teatro elisabetano considera-se que começa 30 anos depois disso. Então, 1560 praticamente, e o auge do teatro começa quase em 1590. E vai até 1640, uma coisa assim. Então são 50 anos que a gente considera como o auge desse teatro. Para todo mundo entender melhor. É importante esse contexto político, porque uma vez que você unifica o reino, algumas coisas começaram a ser possíveis. Bom, primeiro, a língua inglesa já estava mais ou menos consolidada. Depois das invasões normandas, a língua era o anglo-saxão, aí há uma grande influência do francês, e, bom, finalmente, àquela altura, a língua inglesa já estava mais ou menos consolidada. A Elizabeth I também tem um grande investimento na educação. Então, o próprio Shakespeare é beneficiário disso. Ele, embora morasse numa cidade pequena, e ele estudou numa grammar school, ele estudou latim, estudou os autores clássicos e tal. Não era nenhum erudito, dizem, mas teve contato com essas coisas muito cedo. E, por fim, a consolidação de um sentimento de pertencimento a uma coletividade, que era uma coisa, digamos, tênue. No mundo feudal não existia, a coletividade era muito pequena, e a 2 quilômetros dali tinha um outro senhor feudal com a sua respectiva coletividade também. Então, os territórios eram muito mais fragmentados. Mas, uma vez que a monarquia se constitui, que uma rainha, digamos, estabiliza politicamente o reino,
porque a Mary, a antecessora dela, era mais um fator de desestabilização do que de estabilização, porque a Inglaterra tinha se tornado protestante e a Mary era escocesa, católica, então você vivia aquele embate, vai voltar a ser católico, vai continuar a igreja anglicana, como é que vai ser? E a Elizabeth, ao chegar, estabiliza isso. Então, cria esse sentimento, a preocupação com o coletivo. E isso é fundamental em todas as peças do Shakespeare, talvez, mas sobretudo nas históricas e nas tragédias. Como você pode promover ou destruir o bem coletivo. Isso é um tema trágico ali. A tragédia não é só, digamos assim, o sofrimento individual do protagonista da peça. Em geral, as tragédias envolvem sempre uma deterioração do ambiente político, do ambiente social, e depois a gente vai falar mais disso. Bom, agora, feito esse pano de fundo, como é que funcionava esse teatro exatamente, né? Uma vez que agora você tem um espaço formalmente constituído para isso. Como o globo, ele é uma coisa circular, aberta, a luz solar entra, tem o estrado do palco, a 1 metro e tanto de altura em relação ao chão, e no nível do chão fica a geral. Quem já foi no estádio de futebol pré-FIFA sabe como é que era. Eles chamavam os groundlings, eles ficavam no chão. E os groundlings era a população mais pobre que aí levava o seu lanche, aí você tinha 3 níveis de arquibancada. Os burgueses ficavam nos primeiros e a aristocracia moderninha, porque o teatro era uma coisa muito mal vista na época, daí as companhias precisarem de patronos nobres para protegê-los de repressão, censura, algum espetáculo que pega mal, e para evitar que todo mundo fosse parar na cadeia, tinha sempre um patrono. Então havia essa divisão social assim, do espaço. Né? E o palco se prolongava numa passarela, como se fosse uma passarela de um desfile de moda que entrava por dentro da plateia, e essa passarela era coberta por um pequeno telhado, exatamente da largura dela. E era na ponta dessa passarela que os monólogos costumavam ser declamados. Então o ator declamava olhando no olho da plateia, olhando muito de perto, como um cantor de rock que no meio de uma música avança por dentro da plateia. E essa cobertura que cobria a plataforma era pintada, em geral, de azul, com estrelas, como se fosse um céu. Então sempre que o personagem evocava alguma coisa celeste, o cosmos, ele apontava para lá, todo mundo olhava para cima e tinha uma plataforma pintada